Unifeb 40 anos, falar de empreendedorismo, né? O nome até que não é difícil, mas de vez em quando enrola, mas é muito importante empreender, fazer, mexer, criar, desenvolver. O professor Raul, que é o coordenador desse evento de hoje, fala para nós e apresenta para nós os palestrantes de hoje. Muito bem, empreender é arriscar e inovar. Então, a nossa região tem uma cultura empreendedora muito boa. E o que a gente pretende com esse evento é organizar um pouco essa cultura empreendedora, permitindo criar um fórum de discussão permanente e capacitação na nossa região. Esse é o objetivo do curso de administração da Unifeb. Fala, professor. Muito bem. Hoje nós teremos uma configuração interessante no evento. Nós teremos 2 palestrantes. O primeiro palestrante, Rodrigo Ventura, que é uma autoridade em Venture Capital. Muitas vezes os empreendedores querem obter recursos financeiros só através do banco, né? E tem outros mecanismos que não o banco, porque o novo empreendedor, o empreendimento recém-criado não consegue obter esses recursos porque ele não tem histórico. Então nós vamos lidar muito com esse tema hoje e para isso convidamos o professor Rodrigo Ventura, que é uma autoridade nisso. E nesse evento todo só foi possível se a gente contasse com o apoio, a correalização da grande organização de empreendedores mundiais e nacionais, que é a Endeavor. Sem eles, seria impossível. Então essa parceria Endeavor, Unifeb, o poder público, a iniciativa privada de Brusque, é fundamental para o desenvolvimento de tudo. 40 anos de muita história, preocupada com o futuro. Exatamente. E o futuro passa pelo empreendedorismo, e o presente também. Professor Raul. Bom, o palestrante Rodrigo fala para nós desse momento muito importante, fundamental da gente na administração ter iniciativa, ter novos caminhos. Primeiramente eu acho que é uma honra, né, ter sido convidado aqui pelo professor Raul para falar sobre Venture Capital. É o meu trabalho e minha vida nos últimos 10 anos, né? Bom, o que eu posso falar é que realmente empreender é a base da economia, né? Sem o empreendedor que toma o risco, que inova, como o professor Raul falou, a gente não cria valor, a gente não cria riqueza. E eu estou aqui justamente para falar um pouco sobre essa alternativa que os empreendedores têm, que é de financiamento da inovação, do risco, né? Que é o Venture Capital, que eu vou falar um pouco mais hoje, explicar, vai ser o desafio que me passaram hoje de explicar para o pessoal como é que é esse bicho aí, Venture Capital, nome em inglês, né? O que significa isso e como esse mercado, essa indústria no Brasil está se desenvolvendo aos poucos. Ainda tem muito para se desenvolver, né? E a gente está lutando para que isso aconteça. Para isso tem que convencer investidores, né? E sensibilizar e preparar empreendedores. E para isso esse tipo de evento é fantástico, tá? Então, parabéns aí pela iniciativa e contando com a gente aí, é só chamar. Unifeb 40 anos. Bom, o professor Marcos também é palestrante, né? E o professor Raul fala um pouco desse currículo aqui também, né, professor? Muito importante, aliás, fundamental, né? Na realidade, a Endeavor, nessa organização de empreendedores brasileiros, cujos nomes aí nós temos Jorge Paulo Lemann, Abílio Diniz, Beto Sicupira, Marcel Teles e tantos outros grandes empresários que estão fomentando o desenvolvimento do trabalho do microempreendedor e do empreendedor. E a Endeavor, quem pode falar desta organização, que eu tenho muito carinho, muita vontade de estar próximo, é o Marcos. E o Marcos, ele é o líder, ele é o gestor da Endeavor em Santa Catarina. Nada melhor que falar com o gestor, né? Por gentileza. Bom, é um prazer aqui, muito obrigado, Raul, pela toda a referência. É um prazer para a gente poder estar participando desse evento. A Endeavor vem para Santa Catarina para ajudar, para somar, né, o estado. Esse que é um dos estados mais empreendedores do país. A gente tem celeiro de indústrias centenárias e tal, um pessoal que tem um DNA muito forte, muito diferente. E a gente chega aqui para somar, para trazer essa bagagem que a gente tem de outros empreendedores, né, histórias empreendedoras de sucesso, para botar isso à disposição dos empreendedores catarinenses, né? Então a Endeavor vem para isso, né? Então esse tipo de evento onde a gente vai estar conectando empreendedores de sucesso, jovens que têm vontade de empreender, pessoas do segmento de investimentos. A ideia é colocar sempre essas pessoas para se conectar, para se capacitar, porque isso é muito importante para o país, né? Assim como o Rodrigo bem falou, é através do empreendedorismo que a gente de fato vai conseguir transformar o país, né? São os empreendedores que estão conduzindo esse país para um outro momento, né? Bom, eu tenho que fazer uma pergunta
para o professor Marcos, palestrante de Marcos. Nós temos indústrias centenárias que estão fechando, ou fecharam. Nós temos a novidade do mercado, a nossa região é rica em empreender, né? Brusque é uma referência hoje, não só para o Brasil, mas pelo mundo, né? Temos aí uma Havan, por exemplo, que ela é um gigante, né? O que está fazendo hoje a Havan no mercado, né? Então eu pergunto para o senhor, o que está acontecendo? As tradicionais estão parando de pensar, de projetar, de pensar, de inovar? Então, é muito difícil se manter no auge durante muito tempo, principalmente em indústrias centenárias, indústrias que dependem muito de capital intensivo, dependem muito de vender para a indústria, onde as margens são muito pequenas. O que a gente acaba acontecendo aqui no estado é que tem uma série de empresas que têm demonstrado, inclusive uma das empresas que a Endeavor apoia, focada no segmento têxtil, que consegue crescer, né, crescer com taxas bastante fora da curva, num mercado que teoricamente é tradicional. Então existe ainda espaço para inovar. Mas o que a gente está vendo hoje no país realmente é um boom dessa história de mídias, de tecnologia, de empresas de internet, e que acaba deixando um pouco fora dessa vitrine essas empresas mais centenárias, né? Então, que por si só, por serem muito grandes e muito engessadas, têm muita dificuldade de inovar, de se atentar para novos produtos, trazer novas soluções para o mercado, né? Então, eu acho que o mix dessa oxigenação dessas novas empresas com essas empresas que já têm muitos anos, acaba dando resultados muito bons para a indústria. Ok. Professor, para a gente encerrar, agradecendo desde já aqui o palestrante Rodrigo, o Marcos também, sejam bem-vindos a Brusque, ao nosso canal X Brusque, ao tvcanalx.com, inclusive matéria vai rodar na internet, sim, nós temos um canal online, né? Prazer em recebê-los também aqui, Unifeb 40 anos, mas professor Raul, o projetar, o inovar, a nossa indústria familiar, essa renovação que causa isso, professor, eu gostaria de iniciar esse assunto, porque a gente fala assim, poxa, a gente fala de indústria centenária, né, que é uma referência hoje para o mundo, algumas aí estão aí sobrevivendo, né, a gente vê empresas de laboratório, a gente vê a empresa do relógio, por exemplo, suíço, né, eles orgulham de dizer 1853, a Tissot, por exemplo, né, é um baita de uma empresa suíça, de um relógio tão bem, não só bom o relógio, mas é uma empresa que gosta de falar 1853, falo isso até por conhecer um pouco a história da Tissot. Essa coisa de família é também um problema de gestão? Empreender, como eu citei no início, é arriscar. E arriscar é inovação. Então, o empreendedorismo ele sempre está ligado a essas duas palavras, inovação e risco. Se as pessoas não tiverem a vontade, não tiverem o preparo para poder arriscar inovação, eles automaticamente terão problemas na gestão a curto, médio e a longo prazo. A nossa região está repleta de casos de empresas que faliram, outras empresas que chegaram próximo à falência e conseguiram se reinventar. Então, afrontar a incerteza, para mim, é o elemento básico, juntamente com vontade de arriscar e inovação, para empreender e que as empresas possam continuar muitos anos vivas. Está dado o recado. Inovar, determinar, muito trabalho, né, professor? Mas tem que ter coragem de fazer as mudanças, né? Isso é uma coisa de atitude, né? Eu tenho formação também em administração de empresas e sei que é isso. Inovar, determinar e muito trabalho. Parou de trabalhar, tirou dinheiro de giro, acreditou que está tudo certo. Um abraço para o gaiteiro, como se diz, né? Exatamente. Tá certo? É isso aí, né? Parabéns, é isso. Um abraço mais uma vez ao palestrante Rodrigo, ao Marcos, ao grande professor Raul e a todos que fazem essa história belíssima. Unifeb 40 anos, fazendo parte de uma história viva, a cidade de Brusque. Empreender, sim, passa no curso de administração, venha conhecer, tirar mais informações da professor. Exatamente. Curso de administração empreendendo e fazendo essa conexão com a comunidade Unifeb 40 anos, né? Quer conhecer o futuro? Venha para a Unifeb. Magnífico reitor Guintelor Tarpeste, momento de alegria, né? O curso de administração da Unifeb também uma referência, como todos os outros cursos, né? E a gente traz aqui, dentro dessa instituição, aqui o conjunto do Centro Empresarial da cidade, um momento de duas palestras para a gente trazer conhecimento e falar do empreender. Muito importante isso, né? É realmente um grande orgulho para nós. O curso de administração, do qual eu fui coordenador por diversos anos, e chega num estágio de maturidade, ou seja, essa é a 16ª semana de administração, né, que acontece anualmente e que o curso de administração vem contribuindo bastante, não só com os acadêmicos, com os nossos docentes, com o próprio curso, mas com a comunidade geral, porque ela faz com que
alguns temas sejam debatidos, refletidos, analisados e, por que não, construídos mais conhecimentos a respeito desses assuntos que ora são tratados. E neste momento, em especial, a questão do empreendedorismo, ou seja, Brusque já historicamente é conhecido por ser empreendedor nos diversos segmentos, seja no esporte, seja na indústria, né? E o curso de administração quer tratar esse assunto com mais profundidade. Então, por isso, dessa proposta, trazendo o primeiro seminário brusquense de empreendedorismo, é uma iniciativa inovadora e que faz com que as nossas organizações, os nossos acadêmicos, os nossos profissionais realmente se fortaleçam em termos de subsídios, né, para atuarem nesse mercado tão competitivo. Muito obrigado. 40 anos, essa história com certeza faz parte da nossa história de Brusque. Unifeb, 40 anos. Representando o governo municipal da cidade de Brusque, o secretário de Desenvolvimento Econômico, né, muito importante, Danilo Resende, esse momento único sobre empreender, né? Palestrantes renomados, a Unifeb trazendo e comemorando seus 40 anos e trazendo essa novidade para a nossa Brusque, para o nosso empreendedorismo. Extremamente importante, mesmo porque Brusque é uma cidade já por natureza empreendedora. Temos grandes empreendedores, médios empreendedores, pequenos empreendedores e muita gente que procura inovar. Tanto é verdade que Brusque hoje nos segmentos econômicos ele é bem diversificado. Nós temos o metal mecânico, temos a malha, temos o tecido, temos a pronta entrega, na área de serviço também muito forte. Então eu acho que essa iniciativa da Unifeb em fazer essa semana do empreendedorismo com palestrantes qualificados é extremamente importante porque vai trazer ainda mais subsídios para que o nosso empreendedor, as pessoas que querem inovar, possam desenvolver esse trabalho e buscar sucesso dentro desse segmento. Com a palavra o secretário de Desenvolvimento da nossa desenvolvimento econômico, né? Muito preocupado em trazer e desenvolver a cidade. Está aqui, Danilo Resende, nosso abraço, nosso carinho. Muito obrigado. Quero colocar também que a Prefeitura Municipal de Brusque, aqui representa o prefeito Paulo Écio Farinha, dizer que como secretário de Desenvolvimento Econômico, nós também temos essa preocupação constante em poder, pela nossa Sala do Empreendedor, que foi inaugurada agora há uns 40 dias aproximadamente, temos lá também todo esse objetivo de poder receber bem os novos empreendedores e dar todas as condições para que ele possa facilitar a formatização da sua empresa e que nós possamos também desburocratizar e orientá-los, para que, em vez, o poder público tem que incentivar esses novos empreendedores e inovadores a ter uma possibilidade única de investir na cidade e buscar o seu lucro, buscar o seu desenvolvimento, que é muito importante para o desenvolvimento num todo da nossa cidade. Um grande abraço. Obrigado a você, Danilo Resende. A gente agradece essencialmente a Unifeb 40 anos, que faz história e muda a história e oportuniza essa história para todos nós. Daqui a pouco a gente volta. Bruno Pamplona, mais um palestrante que fala um pouco da sua história, da sua trajetória. Mercado, eu estou vendo aqui, rapaz, empreender no mercado de luxo, né? Uma matéria importante, porque é um mercado complicado, difícil esse mercado, né? É um mercado que envolve muita excelência, né? É um mercado que envolve você fazer bem feito, você atender esse público cada vez mais exigente, da maneira certa, na verdade, você fazer as coisas do jeito certo. Então a Royal veio para o mercado há 6 anos atrás, ensinar empresas a fazer bem feito, e oferecer produtos e serviços para as pessoas, produtos e serviços de altíssima qualidade. Mas, palestrante Bruno, fazer bem feito, fazer com qualidade, fazer com atenção, fazer o follow-up, o feedback lá, tá tudo certo com você, isso não é básico? É o básico, só que infelizmente no Brasil não se faz o básico, né? Ou felizmente para mim, porque eu fico feliz quando eu entro em algum lugar e eu vejo que pode ser mudado, pode ser melhorado. Então, em países absolutamente desenvolvidos, ou regiões, né, como a Europa e os Estados Unidos, que se faz bem feito há muito tempo, você vai lá, você tem aulas de atendimento, aulas de excelência, aulas de conceito, design, excelência. E no Brasil ainda a gente está aprimorando esse serviço. A gente tem algumas operações de luxo, por mais que a gente fale sobre luxo, no Brasil a gente tem um mercado premium com alguns destaques para o luxo, né? Então a gente não tem um mercado de luxo ainda. Mas é um mercado absolutamente viável no Brasil, tendo em vista o aumento da renda do brasileiro, que quem começar a fazer isso do jeito certo vai sair na frente. A gente pode dizer que respeito é a palavra-chave? Respeito sempre foi, né? Respeito que você tem uma relação de consumo, é uma relação comercial. A partir do momento que você vende algo para alguém, você tem que entregar.
você tem que ter pós-vendas, você tem que ter uma qualidade, você tem que fazer aquilo da maneira, do melhor jeito possível, né? Só que as empresas, elas vão crescendo e elas esquecem de tomar cuidado com alguns detalhes. É isso que a nossa empresa faz, é observar as operações do jeito que elas são feitas e consertar e ajustar algumas coisinhas que melhoram muito o resultado. Bacana, né, gente? Mais um palestrante dessa noite maravilhosa, 16 de setembro de 2013, para a história de Brusque, para a história da Unifeb 40 anos. São 19 horas e 18 minutos. Bruno Pamplona, seja bem-vindo ao Canal X Brusque, o tvcanalx.com e principalmente na Unifeb 40 anos, realizando mais um grande momento para o empreender, para o empreendedor. Para mim é um grande prazer. Costumo dizer que empreender é você detectar um problema, tornar aquilo uma oportunidade, fazer melhor e, se possível, mais barato. Eu acho a iniciativa da Unifeb excelente. Eu acho que essa ideia de tocar nesse tema é um assunto muito bacana. Vocês estão de parabéns, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Bruno Pamplona, Canal X Brusque, tvcanalx.com, e a gente fica com as imagens da abertura das palestras no momento único Unifeb 40 anos. O curso de administração do Centro Universitário de Brusque Unifeb tem grande satisfação em realizar a 16ª Semana de Administração e o primeiro Seminário Brusquense de Empreendedorismo. O evento tem a correalização da Endeavor Brasil, Prefeitura de Brusque e Associação Empresarial de Brusque, a ACIB. O objetivo do seminário é de criar um fórum permanente de discussão e capacitação em empreendedorismo na região de Brusque, permitindo que todas as pessoas tenham acesso ao conhecimento, relatórios e informações pertinentes ao tema. Na noite de abertura, teremos a palestra Venture Capital, Critérios de Seleção, Panorama do Setor no Brasil e no Mundo, Estudos de Caso com Rodrigo Ventura de Oliveira e Empreendedor no Mercado de Luxo com Bruno Pamplona. Na segunda noite, teremos a palestra A História Empreendedora da Empresa Seeker, desde a época da incubadora até o momento atual, com Ricardo Haidor. E a palestra O Espírito Empreendedor nas Empresas, com Gilberto Heiselman. Na última noite do seminário, contaremos com as palestras Quebrei, mas quem cativa segue adiante, com Gilmar Rogério Sprung, e Um Russo Empreendedor no Brasil, com Yuri Seredniakov. Senhoras e senhores, boa noite. Em 1911, Joseph Schumpeter dizia em sua obra-prima Teoria Dinâmica Econômica que o empreendedor é o inovador natural, que altera e desorganiza. Sua tarefa é a destruição criativa. O empreendedor possui uma paixão pelo risco, pela inovação. É um descobridor, é um desbravador, inovador, criativo, original, desenvolvedor, centrado, mas também preocupado com as pessoas. Ele tem uma visão de longo prazo. Pergunta sempre por quê e para quê. Sua visão fixa-se no horizonte. Não depende de nada, ou de muito pouco. Faz coisas que devem ser feitas. É um inspirador de confiança e de sacrifício. Tenham todos um excelente seminário. Iniciamos hoje a 16ª semana do curso de administração da Unifeb e com uma proposta inovadora. O primeiro seminário brusquense de empreendedorismo. O curso de administração, com este evento, não só consolida a trajetória exitosa na forma de construir ou de contribuir na busca por conhecimentos relevantes para nossos acadêmicos, docentes, comunidade regional, como também avança com ousadia na proposta de tratar o empreendedorismo com a merecida e necessária profundidade. Profundidade esta quando se quer obter sucesso nos tempos atuais. Teremos a partir desta noite a oportunidade de refletir, debater, analisar, visualizar tendências e contribuir com novos saberes relacionados ao empreendedorismo, a qual Brusque historicamente se destaca em diversos segmentos. Professor Ayub, não tenho dúvida que com diferenciais pedagógicos como esse, nós possibilitamos a formação de profissionais com preparo sólido, o qual, sinceramente, é o que desejamos para nossos acadêmicos.
pois o desafio não se restringe apenas a conquistar um espaço, e sim em transformá-lo num verdadeiro empreendedor, competitivo, ético e responsável nesse disputado mercado atual. Parabenizo a todos pela realização deste evento, na escolha do tema, nas indicações dos palestrantes, nas parcerias, em especial a Endeavor Santa Catarina, aqui representado pelo senhor Marcos Miller, realmente um privilégio. Enfim, acredito plenamente que o evento auxiliará na construção de uma formação de excelência. Desejo um ótimo seminário a todos e declaro aberto o mesmo. Muito obrigado.